Pela Cultura FM, Ideias Musicais. Apresentando hoje Violão, o som antes da escrita, por Sidney Molina. Nesta série, temos enfatizado como o cânone do violão, por se formar durante o século XX, na era das gravações em seus diversos formatos, de 78 rotações LP ou CD, é dependente do som dos intérpretes. Temos tratado o violonista espanhol Andrés Segovia como cerne desse cânone e analisado diversas implicações dessa sua centralidade. Apenas alguns poucos compositores que se dedicaram de corpo e alma ao violão estão além desse cânone sonoro do som antes da escrita. Apenas o artesanato de alguns poucos artistas é forte o suficiente para ser um polo em si, que não se deixa conformar por idiosincrasias interpretativas. Veremos nos próximos programas que Villa-Lobos é um desses casos. Mas, se um único nome tiver de ser pinçado da tradição violonística passada, dos séculos XVIII e XIX, para fazer parte do acervo musical para os não violonistas que agora se aproximam do instrumento, este nome é o do catalão Fernando Sor. Sor nasceu em Barcelona em 1778 e morreu em Paris em 1839. Foi contemporâneo de Beethoven e Hegel, que nasceram 8 anos antes dele, e, se considerarmos os países em que viveu, França, Inglaterra e Rússia, também de Delacroix, Wordsworth e Pushkin. Sor recebeu educação musical desde cedo no monastério de Montserrat, perto de sua cidade natal, antes de seguir por algum tempo a carreira militar. Seu desenvolvimento foi rápido e a ópera Telêmaco foi estreada pela Ópera de Barcelona em 1797, quando ele contava apenas 19 anos. O violão ele aprendeu com o pai e cultivou desde cedo ao lado do canto. Escrita ainda na Espanha, onde permaneceu até 1813, a sua primeira sonata prima para violão solo, passou a ser conhecida mais tarde como o Gran Solo. Trata-se de obra em movimento único, com fortes características da música em voga na Catalunha àquela altura. Vamos ouvir, de Fernando Sor, o Gran Solo Opus 14, numa interpretação de Manuel Barrueco, feita em 1988.
Ouvimos de Fernando Sor o grande solo opus 14 com Manuel Barrueco ao violão. Violão, o som antes da escrita, por Sidney Molina. Assim como no caso de Villa-Lobos, a obra de Sor não está diretamente ligada a um determinado intérprete, como se dá no caso de Ponce, Tedesco e Torroba, em relação a Segovia, ou Dowland, Berkeley e Walton, com relação ao violonista Julian Bream. Esse fato, o das interpretações de suas obras estarem distribuídas entre diversos intérpretes ao longo de gerações, mostra a força de suas composições, uma obra que transcende escolas performáticas. Este é um caso que recoloca a escrita antes do som, o texto e a obra antes da energia, a música antes do músico prático. Sor lutou contra as tropas napoleônicas, mas cedeu aos ideais reformadores da Revolução Francesa e assumiu postos na Espanha ocupada pela França. Com a posterior derrota napoleônica, viveu em Paris, no período de 1813 e 15, já que não havia clima para ficar na Espanha após a restauração da monarquia. Entre as obras publicadas nesse primeiro breve período que viveu na França estão a Fantasia Opus 7 e as 6 peças do Opus 5, uma das quais, a número 5, temos ouvido ao fundo durante este programa. Mas uma parte ainda mais importante de sua produção surgiria no período seguinte, entre 1815 e 1823, em que viveu em Londres e atuou como concertista, cantor e professor. Chegaram até nós a referência a 19 concertos dele na capital britânica apenas durante os anos 1815 e 19. Talvez a obra mais conhecida de Sor seja As Variações sobre um tema extraído da ópera A Flauta Mágica de Mozart. Pelo que indica o biógrafo e estudioso Brian Jeffrey, a peça parece ter sido a primeira composta por ele no período londrino e foi estreada e apresentada pelo próprio compositor em diversos concertos nesse período, conforme, aliás, mencionado na folha de rosto de sua primeira edição, de 1821. Uma hipótese é que tenha sido escrita após a primeira grande produção da ópera A Flauta Mágica de Mozart em Londres, que ocorreu em 1819. Ouviremos de Fernando Sor a introdução e variações sobre a ópera de Mozart A Flauta Mágica, sobre a área O Cara Harmonia, seu Opus 9, com Julian Bream, num recital ao vivo, gravado no dia 23 de agosto de 1982, no Queen's Hall de Edinburgh, na Inglaterra.
Ouvimos de Fernando Sor a introdução e as variações sobre um tema de Mozart, Opus 9, com Julian Bream em gravação ao vivo, ao violão. Violão, o som antes da escrita, por Sidney Molina. A importância da obra de Sor pode ser medida também pelo fato dele ter trabalhado, em alguns casos até simultaneamente, com casas editoras da Espanha, França e Alemanha, que lançavam suas novas obras nesses respectivos mercados. Em 1823, Sor deixou Londres e foi para a Rússia, acompanhando sua companheira Félicité Roulin, contratada para ser primeira bailarina do Balé de Moscou. Ele viajou com ela, sua pequena filha, era viúvo do primeiro casamento, e o bailarino Joseph Richard, que trabalharia com Félicité Roulin na Rússia. O grupo passou por Berlim e Varsóvia no caminho e deram vários recitais, concertos nesse itinerário antes de chegarem a Moscou e Petersburgo. Na Rússia, Sor teve contato com a alta sociedade e tocou para membros da família do czar. Seu balé Cendrillon, estreado em Londres, foi apresentado também em Paris e Bruxelas e teve muito destaque em Moscou. Pelo menos 2 outras composições suas para a dança gozaram de boa repercussão naquela época, como Alphonse et Léonore e Hercule et Omphale. Se a obra de Sor não depende de Segovia e de nenhum outro intérprete para sobreviver, não podemos, por outro lado, subestimar a importância do violonista espanhol para a eleição e consolidação de suas composições no repertório. Afinal, ao longo de sua carreira, Segovia gravou e regravou quase 50 peças de Sor e sempre deixava espaço em seus recitais para abordar o compositor catalão. Além disso, deve-se a Segovia o lançamento de uma coleção, uma seleção de estudos que se tornou célebre e serve de referência até hoje para os estudantes de violão. Vamos ouvir um singelo minueto de Sor, gravado por André Segovia em 1955.
Ouvimos de Fernando Sor o Minueto Opus 11, número 5, em Ré maior, em interpretação de André Segovia, de 1955. Apesar de editado em Paris, no período em que Sor vivia em Londres, como parte do Opus 11, que inclui 2 temas variados e 12 minuetos, tudo leva a crer que o minueto que acabamos de ouvir em interpretação magistral de Segovia é uma peça mais antiga, escrita ainda quando Sor vivia na Espanha. É comum, portanto, que edições das suas obras dessa época juntem obras novas com obras que já haviam sido escritas há tempo. No final de 1826 e início de 1827, Sor deixa a Rússia e retorna definitivamente a Paris, onde viverá até o final da vida. Dessa fase final, chegou até nós a notícia de pelo menos 25 concertos seus na capital francesa, além da incessante atividade docente. Em 20 de abril de 1828, Sor participou de um concerto em que também tocou o jovem Franz Liszt, que contava então 17 anos. Lembremos que o formato dos concertos à época de Sor era o de um espaço dividido entre diversos artistas, incluindo instrumentos diferentes, algo mais parecido com uma audição amadora organizada por uma escola de música hoje em dia. O recital solo típico da segunda metade do século XIX e que seguiu até hoje foi consolidado pelo próprio Liszt 1 ou 2 gerações mais tarde. Em 1829, Sor tocou pela primeira vez com Dionísio Aguado, um violonista espanhol que viveu entre 1784 e 1849, que nasceu em Madrid e também residia em Paris. A Aguado, Sor dedicaria alguns de seus mais importantes duetos. Em 1830, saiu seu Método de Violão e em 1833, Sor participou de um concerto regido por Hector Berlioz. Em 1836, Sor e Aguado substituíram o virtuoso italiano Luigi Legnani em um concerto em Paris. E em 1838, Fernando Sor participou como convidado de uma apresentação do violonista francês Napoléon Coste, que viveu entre 1805 e 1883, abrindo o espetáculo tocando em duo com o próprio Coste. Sor morreu em Paris em 1839. A despeito da importância de seus temas com variações e sonatas, é na forma concisa do estudo para violão que parece estar o ponto mais alto da arte de Sor. Os estudos Opus 6, Opus 29, Opus 31 e Opus 35 foram escritos por um compositor maduro e percorrem os períodos de Londres, Moscou e os anos finais em Paris. Às vezes parentes das canções sem palavras de Mendelssohn ou do melodismo de Schubert, alguns parecem até mesmo próximos das miniaturas pianísticas de Robert Schumann. Vamos ouvir uma seleção de 8 estudos de Fernando Sor na insuperável interpretação do violonista carioca Sérgio Abreu. Inicialmente, dos 24 estudos Opus 35, publicados já em Paris em setembro de 1828, o número 17 em Ré maior, andamento moderato, e em seguida dos 12 estudos Opus 6, compostos entre 1815 e 17, fazem que Sor ainda vivia em Londres, o estudo número 6 em Lá maior, Allegro.
Ouvimos de Fernando Sor os estudos Opus 35, número 17, em Ré maior, e o Opus 6, número 6, em Lá maior, com Sérgio Abreu ao violão. Sérgio Abreu, nesta série de estudos gravados em Nova York em 1980, utiliza um violão do luthier norte-americano David Hirsch. Ouviremos agora, dos 24 estudos Opus 31, publicados em abril de 1828, depois que Sor retorna a Paris, o número 20 em Lá menor, Andante Allegro, e, em seguida, novamente do Opus 6, de sua fase londrina, o número 12 em Lá maior, Andante.
Ouvimos de Fernando Sor os estudos Opus 31, número 20, em Lá menor, e Opus 6, número 12, em Lá maior, com Sérgio Abreu ao violão. Vamos ouvir agora 2 estudos de Fernando Sor, um deles composto em sua fase final, na França, e outro escrito na Rússia, embora editado em Paris em 1827. São eles o estudo Opus 35, número 22, em Si menor, Allegretto, e o estudo Opus 29, número 11, em Sol maior. Ouvimos com Sérgio Abreu ao violão
os estudos Opus 35, número 22 e Opus 29, número 11, de Fernando Sor. Os dois estudos que encerram essa nossa audição são o Opus 6, número 9, da coleção de 12 estudos Opus 6, composta entre 1815 e 17 em Londres, e o Opus 29, número 1, em si bemol maior, escrito por Fernando Sor, ainda na Rússia. Ouvimos de Fernando Sor,
os estudos Opus 6, número 9, em Ré menor, agitato, e Opus 29, número 1, em Si bemol maior, andante, com Sérgio Abreu ao violão. Violão, o som antes da escrita, por Sidney Molina. Da grande produção de Fernando Sor para duo de violões, um dos destaques é a obra L'Encouragement, que tem 2 movimentos. Ouviremos o segundo movimento, o tema com variações, numa gravação histórica feita por Ida Preste e Alexandre Lagoia.
Ouvimos de Fernando Sor, que viveu entre 1778 e 1839, o tema com variações do seu duo de violões L'Encouragement com o duo Preste Lagoya. Eu sou Sidney Molina e esse programa tem produção de Ralph Schwarz e assistente de produção Raquel Sá. Trabalhos técnicos de Almira Amador. Até a próxima quinta-feira. Ideias musicais. Realização Cultura FM. Fundação Padre Anchieta.